Aqui é a professora Adriana falando. Hoje nós vamos falar de distribuição de dados simétricas e assimétricas. O que é uma distribuição de dados simétrica? Bom, uma distribuição de dados é simétrica quando você traçar uma linha imaginária na metade da figura e a imagem que está à esquerda dessa linha imaginária é igual à imagem que está à direita dessa linha imaginária. E quando que ela é assimétrica? Uma distribuição de dados é assimétrica quando ela não é simétrica. Vamos pegar alguns histogramas aqui, vamos discutir sobre eles. Por exemplo, vamos pegar esse histograma, nós imaginamos aqui uma linha imaginária aqui no meio dessa figura. A figura que está à esquerda da linha imaginária é exatamente a figura que está do lado direito da linha imaginária. Então, isso aqui é um histograma, né, que nos dá uma distribuição de dados simétrica. Aqui do lado, nós traçamos o polígono de frequências, para ter ideia da curva de distribuição de dados. Esse histograma é um histograma unimodal. Né? A moda está exatamente aqui, nesse retângulo, onde tem maior altura. Numa distribuição de dados simétrica, a moda é igual à média, que é igual à mediana. Bom, vamos analisar esse histograma agora. Esse histograma ele é multimodal. Aqui a moda não vai ser igual à média, que é igual à mediana, porque a moda está nos extremos. Mas o histograma ele é simétrico, só que ele é multimodal. Aqui está o polígono de frequência, nós traçamos isso aqui para ter ideia da curva de distribuição de dados. Vamos pegar esse histograma que está aqui. Esse histograma, ele é um histograma assimétrico. Qualquer linha imaginária que eu pegar aqui mais ou menos na metade da figura, o lado esquerdo e o lado direito, vão ter figuras diferentes. Aqui do lado, nós traçamos o polígono de frequências, aqui, né? Para a gente ter ideia da curva de distribuição de dados que nós vamos ter aqui. Bom, a moda está aqui, nessa classe, onde tem a maior altura. A mediana sempre vai estar no meio da moda e da média. Numa distribuição de dados assimétrica positiva, quando a gente tem essa cauda mais longa aqui para o lado direito, né? Ela é chamada de assimétrica positiva ou assimétrica direita. A média, né? Como nós temos aqui, esses dados aqui, mais aqui para a direita, a média vai ser puxada para a direita. Então, nós vamos ter moda, mediana e média. Então, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Agora, vamos pegar aqui um histograma. A nossa cauda agora está aqui para o lado esquerdo, né? Aqui do lado, nós traçamos um polígono de frequências, né? E aí, traçamos para ter ideia da nossa curva de distribuição de dados aqui, olha. Olha bem, gente. Aqui, esses retângulos que estão aqui mais à esquerda, eles estão puxando a média para o lado esquerdo. A moda é sempre... Ela vai estar sempre aqui, no retângulo que tem o maior valor. E a mediana está no meio. Então, na distribuição de dados assimétrica negativa ou assimétrica esquerda, nós vamos ter que a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Então, aqui olhando aqui as curvas, se a distribuição é simétrica, média igual a mediana, que é igual a moda. Se é assimétrica direita, a cauda está mais para o lado direito, a média é puxada para a direita,
A moda é sempre o pico e a mediana sempre vai estar no meio. Então, a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. E na assimetria esquerda, né, na curva de distribuição de dados assimétrica esquerda, a cauda está sendo puxada aqui para a esquerda, está trazendo a média para a esquerda. Então, nós vamos ter média menor que mediana, menor que moda. A moda é sempre o pico, a mediana sempre está no meio. Bom, vamos pegar um exemplo. Dada a tabela de distribuição de frequências a seguir, verifique se a série é simétrica, assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Bom, LI aqui é o limite inferior da classe, LS é o limite superior da classe. FI é a frequência para cada classe. Bom, aqui nós temos 144 observações. Vamos traçar o histograma. Bom, aqui está o histograma dessa série. Parece, né, que nós temos uma curva de distribuição de dados assimétrica à direita. Mas se a gente tiver dúvida, olha, está puxando a média para a direita. Mas se a gente tiver dúvida, vamos lá calcular. Média, moda, mediana. Bom, a moda, ela está aqui nesse retângulo de maior altura, que tem maior número de observações. A mediana sempre está no meio. E a média, se for assimétrica à direita, está mais à direita. Vamos verificar os valores que deram. Né? Nós vamos estar usando essas fórmulas que a gente já viu, né? A média somatória do produto de xi vezes a frequência dividido pelo tamanho da população, se for uma população, e no caso, se for uma amostra, pelo tamanho da amostra. A mediana é dada pelo limite inferior da classe mediana, mais n sobre 2, onde n é o número de observações, menos a frequência acumulada anterior à classe mediana, sobre a frequência da classe mediana, vezes a amplitude da classe. E a moda de Kizube, eu peguei a fórmula aqui, é o limite inferior da classe modal, mais a frequência da classe modal, menos a frequência anterior à classe modal, dividido pelo produto. 2 vezes a frequência modal, menos a diferença da frequência anterior mais a frequência posterior, vezes a amplitude da classe. Fazendo esses cálculos, nós vamos ter que a média é 7.000, a mediana 6.850 e a moda 6.500. Bom, logo, a moda é menor que a mediana, menor que a média. Portanto, nós temos uma distribuição assimétrica à direita. Né? A gente voltar lá, olha. Aqui não está muito, mas a cauda aqui, ó, tá vindo aqui pro lado direito. Bom, agora vamos falar um pouquinho da interpretação do desvio padrão. Se a curva tem distribuição normal, nós vamos ver mais na frente o que é uma curva de distribuição normal. Mas toda curva de distribuição normal ela tem esse formato de sino, é a curva de Gauss. Mas olha, a curva de distribuição normal, ela tem o formato de sino, ela é simétrica. Mas nem toda curva simétrica, ela é uma curva de distribuição normal, tá? A distribuição normal é muito importante, ela é usada muito na estatística, a gente vai aprender. Na distribuição normal, se a nossa distribuição de dados for uma distribuição normal, 68,3% estão nesse intervalo de média menos um desvio padrão até média mais um desvio padrão. 95,5% dos dados estão no intervalo média menos 2 desvio padrão e média mais 2 desvio padrão. E 99,7% dos dados estão no intervalo média menos 3 desvio padrão e média mais 3 desvio padrão. Olha bem, gente, mas isso vale para uma distribuição normal, tá? Que é simétrica. Mas isso não implica dizer que toda distribuição que é simétrica é normal. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo.
A tabela de distribuição de frequência a seguir representa todos os salários dos funcionários de uma empresa. Bom, limite inferior, limite superior. Aqui tem a frequência. Se nós analisarmos aqui, vou jogar isso aqui num histograma. Isso aqui é uma distribuição de dados simétrica. Olha, aqui está o histograma da nossa distribuição de dados. Simétrico. Imaginar que uma linha imaginária exatamente aqui no meio. Ó, a imagem que está à esquerda dessa linha imaginária, dividindo aqui o retângulo maior ao meio, é a mesma imagem que está à direita dessa linha imaginária. Então aqui nós temos o histograma, nós traçamos aqui o polígono de frequência e pintamos aqui a área abaixo do polígono de frequência. Bom, então vamos calcular o nosso... Nós sabemos que essa distribuição de dados ela é simétrica, portanto, moda é igual a média, que é igual a mediana. Nesse caso, vale 10.000, né? A moda é igual a média, que é igual a mediana. Bom, e o desvio padrão, se for com a população, ele é representado pela raiz quadrada da variância, onde a variância é a somatória do quadrado da diferença de cada elemento menos... E aqui eu troquei a letrinha. Se for uma população, aqui é a média da população, né? Dividido pelo tamanho da população. Bom, calculando a variância, nós vamos ter que a variância dá 1.920.000 e que o desvio padrão deu aproximadamente 1.385,64. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa análise. Será que 68,3% dos dados estão nesse intervalo aqui? Esse intervalo aqui é a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. A média é 10.000 e o desvio padrão é 1.385,64. Esse outro intervalo aqui é a média menos 2 desvios padrões e a média mais 2 desvios padrões. E esse intervalo é a média menos 3 desvio padrão e a média mais 3 desvio padrão. Eu coloquei aqui, olha. Na verdade, o que acontece? Olha, nós temos uma distribuição que é simétrica. Uma distribuição simétrica. Se eu pegar aqui a média 10.000, a média menos 3 desvio padrão e a média mais 3 desvio padrão, vai variar no intervalo de 5.843 até 14.156. Esse intervalo aí é aproximado. Olha bem, gente, será que esse intervalo que nós acabamos de falar, de 5.843 até 14.156, tem 99,7% dos dados? Não tem, né? Porque, ó, se eu imaginar aqui é 4, se eu não me engano, aqui é 10. Vamos voltar lá no na nossa tabela de dados. Primeiro é 4, depois 10, tá? Então, ó, aqui nós temos 4, né? A frequência aqui nessa primeira classe é 4. A frequência na segunda classe é 10. Então, 14. E aqui também eu tenho 14, aqui no extremo direito. 28. 28 dividido pelo total, nem estou contando esse pedacinho do retângulo aqui, olha. Qual é o total de observações que foram feitas? Total de observações, 125. Então, se nós dividirmos 28 por 125, isso vai dar para a gente 0,224. Ou seja, 22,4%. Então, eu não tenho 99,7% dos dados desse intervalo. Média menos 3 desvio padrão e média mais 3 desvio padrão.
né? Então, o que que acontece aqui? Apesar desta curva ser simétrica, ela não é uma curva normal. Então, eu não poderia estar fazendo essa análise para essa curva. Nós vamos ver na próxima aula um pouquinho do que pode ser uma distribuição normal, tá? Quando ela pode ser considerada se ela é simétrica, se ela é aproximadamente normal. Ok, gente? Então a resposta não, apesar da distribuição ser simétrica, ela não é uma distribuição normal. Eu termino a aula aqui, espero que vocês tenham entendido.